Bom dia, Cândido. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos internautas. Uma semana que inicia bem chuvosa, uma segunda-feira, que os termômetros vão marcando algumas baixas da temperatura. Mas é isso aí, né? Estamos no mês de agosto, é inverno, e o frio se mostra oscilante, porém é o característico dessa época, não é? É o frio e chuvas constantes que nós estamos vivenciando. Hoje eu quero trazer um processo cultural que me chamou bastante atenção, que é o que nós vivemos nesse final de semana, comemoração do Dia dos Pais. O fato passado, ele pode ser pensado e comentado, não? Para que a gente pense um pouco mais e reflita, amplie nossas maneiras de entender o cotidiano da nossa sociedade e as transformações que vêm ocorrendo. Se fala muito em igualdade de gênero e igualdade nos relacionamentos conjugais, respeitabilidade, o que é muito importante, não é? E adequado à nossa época, não é? Mas parece que existem algumas diferenças nas comemorações entre o Dia dos Pais e o Dia das Mães. E não só por ser homem, né, que eu noto essa diferença, mas ela é bastante clara para quem se detém a dar uma olhada nesses aspectos. Por exemplo, me pareceu que o comércio, na comemoração do Dia dos Pais, e não falo isso no sentido de estar reclamando, né, como se tivesse que dar mais atenção também aos pais, mas no sentido de que é uma diferença, me parece assim, o comércio no Dia das Mães parece muito mais agitado, muito mais quente, muito mais movimentado, as pessoas indo mais às lojas, comprando, presenteando, enfim, essa movimentação toda que me parece no Dia dos Pais um pouco diferenciada. E eu passei esse Dia dos Pais, não aqui em Santa Maria, mas na cidade de Chapecó. E lá uma característica interessante que eu não sei se repetiu aqui, não tive tempo de comentar com colegas sobre esse aspecto. Mas no domingo, para encontrar um restaurante para reunirmos, enfim, estávamos em família, não foi muito fácil ao meio-dia, né? No sábado à noite é diferente, mas no Dia dos Pais não era não foi tão frequente a presença ou a constatação de restaurantes abertos para essa comemoração. Então a gente perguntava e brincava entre nós, né? Será que no Dia das Mães ainda continua o costume das mães cozinharem para os pais e os pais ainda menos habilitados na cozinha ainda, vamos dizer assim, são recebidos pelas mães no Dia dos Pais, né? Falando de uma outra forma, né? E as mães preparam o almoço, e no Dia das Mães, como os pais ainda pouco habilitados a essa função, em grande maioria, né? Muita gente já tem essa prática bem desenvolvida, é que se convidam as mães para sair. E no Dia dos Pais, os pais são convidados para almoçarem em suas casas, feito pelo almoço da sua esposa. Bom, não sei, é uma questão. Mas existe, então, de uma certa forma, parece, ainda um resquício da cultura machista, não é? Aonde a mulher é colocada ao trabalho, decidir se essa hipótese se valoriza, se pode ser considerada, não é? E também vem a questão, o quanto os pais são valorizados no sentido de cuidado, no sentido de carinho, no sentido de fraternidade pelos filhos em relação ao cuidado delegado pelas mães no desenvolvimento das suas proles, não é? Não importa tanto isso, não é uma constatação que trago para a reflexão, para que a gente
continue pensando e evoluindo nesse processo que os casais têm realizado, não é? No sentido de se reinventarem. E casais, quando eu falo em duplas conjugais. Não é? Hoje existem muitos modelos. Obviamente que no fundo da minha fala de hoje ainda prevalece o padrão de relacionamento tanto quanto tradicional, mas não é essa a ideia. Mas os pares conjugais, como eles se movimentam nesse sentido de se reinventarem na coparticipação na educação dos filhos, assim como na troca amorosa e afetiva entre eles. Não é? Isso é importante, não é? Outro aspecto também que trago é que, embora pouco divulgado, e nesses dias parece que isso não é tão considerado, mas existem pais hoje que sozinhos cuidam dos seus filhos. E não é um ou dois pais, é um conjunto de pais. Muitas vezes, pelo trabalho clínico de psicologia que realizo, eu posso acompanhar isso bem de perto. E tem pais que vivem angústias intensas, não é? No sentido de como que meu filho, no caso, um filho homem, não é? Está se desenvolvendo e ao mesmo tempo que há uma necessidade de que esse filho, vamos supor assim, numa idade pré-adolescente, se é que se pode dizer dessa forma, começa a se emancipar e querer ter as suas programações, as suas relações sociais, presenciais, ao mesmo tempo que o pai ansia, quer que isso seja realizado, quer que isso aconteça, como ele se preocupa no sentido de como que esse filho vai se comportar, vai tomar bebidas alcoólicas, vai saber se locomover à noite, porque hoje pré-adolescentes com 14 anos, 13 anos circulam à noite pela cidade, não é? Com seus pares fazendo uso de transportes coletivos. Então há uma angústia, não é? Há uma angústia no sentido de pais, educadores de filhos, sozinhos, não com a participação de mães, não é? E como é valorizado, como é considerado esse empenho? Não é? Outra questão que trago é assim, bom, se havia um lugar prioritário de mães no cuidado de filhos, quando esse mesmo lugar é compartilhado com o pai, como é que ficam essas mudanças qualitativas e quantitativas? Porque o mesmo lugar, se é compartilhado, obviamente que as atenções, as polarizações, as valorizações também são dissipadas, não é? E qual o lugar que fica esvaziado? Esse lugar de pai tradicional fica esvaziado? Ele é importante se manter em alguma forma isso para que os filhos tenham uma constituição psicológica numa visão tradicional que seria considerado salutar, não é? Eu sempre questiono que tipo de constituição psicológica estamos construindo hoje. E num dia como a comemoração de pais, não é? Traz essa reflexão, não é? Como é que os filhos vivenciam a igualdade de papéis entre pai e mãe, não é? Como que eles, será que sentem a necessidade, o filho homem, a filha mulher, de ter uma discrepância, uma conotação, uma ênfase maior no papel e no outro, para que possa se sentir identificado e assim poder fazer a sua identificação de gênero? E aí a gente ouve comentários de que ideologia de gênero é coisa do capeta. Como que pode se viver com essas contradições nessa sociedade, né? Bom, mas isso tudo para mim são evoluções, transformações que cada um contribui da forma que pode. Cândido, não é assim, ouvintes, né? Nós vivemos em uma sociedade de constante transformação e a nossa delegação, a nossa saúde está no processo de compreender e nos adaptar a esse processo de evolução. E o relacionamento entre pais, no sentido de igualdade de direitos, é uma questão de evolução nas formas de convívio sociais, não é? No sentido de uma amplitude maior. Meus caros, por hoje é isso. Uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem.